Estudando a Bíblia, com o pastor Natanael Rinaldi. Tiago, capítulo 1, versículos 22 até o 25. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto, para si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como a sua aparência é. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas cumpridor da palavra, esse será bem-aventurado no que realizar. Prezados ouvintes, pode parecer estranho o título da nossa mensagem de hoje. Usar a Bíblia como espelho, usar a Bíblia como janela. Em que circunstância isso se pode dar? Vamos analisar, em primeiro lugar, usar a Bíblia como espelho. Se nós perguntássemos para que servem os espelhos em casa, e isso eu me refiro notadamente às mulheres que passam mais tempo diante do espelho. É para aprimorar a sua fisionomia antes de sair de casa ao se apresentar a estranhos. Então, a pessoa cuidadosa, zelosa da sua aparência, ela fica algum tempo maior diante do espelho para os mínimos detalhes, que não se esqueça de nenhum só deles. Ora, se a Bíblia é para nós como um espelho, significa que ao abrirmos a Bíblia, nós estamos nos olhando diante da autoridade da palavra de Deus e confrontando nossa forma de viver com o que está registrado na palavra de Deus. Então nós encontramos alguns textos da Bíblia Sagrada que nos servem de modelo para o nosso porte e para a nossa vitória na vida cristã. Por exemplo, nós encontramos no versículo 9 do Salmo 119 uma pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? Como é que pode ser o meu semblante mais parecido com o de Cristo? A resposta é: observando-o conforme a tua palavra. Então está aqui um espelho que nos ajuda a evitar o pecado em nossas vidas. Logo em seguida, no versículo 11, nós vamos encontrar outra declaração muito importante para nós. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E se você me perguntar como é que eu posso esconder a palavra de Deus no meu coração, simples. Você pode memorizar a Bíblia Sagrada. Você memorizando a Bíblia Sagrada, automaticamente você está meditando na palavra de Deus com frequência, porque fluem espontaneamente os textos bíblicos em nossa mente, como diz também o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor.
e nela medita de dia e de noite. Você sabe que há pessoas que às vezes portam um espelho portátil e nos seus bolsos ou na sua bolsa tem lá um espelhinho que dá margem para a pessoa se olhar e ver se está tudo em ordem? Isso representa também o que diz o Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por onde você está caminhando? Você está sendo orientado pela Bíblia Sagrada no seu porte, na sua maneira de viver, no seu contato com as pessoas. E quando nós vamos então à casa de Deus para ouvir a palavra de Deus lida e explicada, nós podemos dizer o que diz no Salmo 119, versículo 130, a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. É alguém que está observando alguma coisa normal em nosso rosto, em nosso vestir, e delicadamente vem, olha, precisa modificar isto aqui. É a palavra falada que toca profundamente em nossos corações. E eu pergunto, meu prezado ouvinte, como é que você tem se portado diante do seu espelho espiritual que é a Bíblia Sagrada? Você demora bastante diante dele ou você ocasionalmente, lá por uma vez por semana, você abre a Bíblia para ler 3 versículos, 4 versículos, e outros então aboliram o espelho, porque dizem consigo mesmos, a letra mata, faz favor, dizer que a leitura da Bíblia é prejudicial. Tenha paciência, quem ensinou essa heresia para você? A palavra de Deus nos orienta para nós apresentarmos a Deus um culto razoável. Agora, se você quiser um exemplo de aptidão, de pessoa envolvida com a Bíblia Sagrada, é só você abrir a Bíblia no Evangelho segundo Mateus, do capítulo 4, versículos 1 a 10. Está lá a figura exuberante do Senhor Jesus Cristo, que passou 40 dias em jejum, chegou ao seu tentador e lançou a sua primeira proposta. Sabia que Jesus estava com fome ardente. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E no mesmo momento, repentinamente, Jesus já disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Estava tinindo, vamos assim usar a expressão, no coração de Jesus a resposta pronta. Ele conhecia a Bíblia do Antigo Testamento, citou o livro de Deuteronômio. O diabo, de novo, transportou Jesus para um alto monte e de lá faz a segunda proposta, lança-te daqui abaixo. Faz um espetáculo, uma exibição, para que o povo creia em ti. Porque está escrito que o Senhor te protegerá em todos os teus caminhos. O diabo citando a Bíblia, irmãos, sempre cita errado. Por isso que você precisa cuidado com as heresias. É Bíblia, mas está citando errado. Tentando Jesus. E Jesus de pronto está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Por fim, mostrou-lhe os reinos do mundo. Tudo é meu, eu darei a quem quiser, tudo será teu se prostrado me adorares. Jesus logo repreendeu por vez, vai-te embora, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Isso acontece com quem se demora diante do espelho. Não vive correndo, abrindo a Bíblia de manhã, lendo 2, 3 versículos e sai correndo
porque não tem tempo de ler a Bíblia. Quantos anos de crente? 10 anos, 20 anos, analfabeto na Bíblia Sagrada. Muito triste. Não se depara, não para diante do espelho. Agora, usar a Bíblia como janela. Usar a Bíblia como janela é olhar para os de fora. Quanto ao espelho, olhamos para nós mesmos, mas quanto à janela, olhamos para a frente, para os que estão lá embaixo, que estão caminhando. Nós notamos particularidades que observamos lá de cima, e assim pode acontecer com pessoas que gostam muito de ficar na janela para encontrar os erros dos outros, problemas que os outros estão passando. Mais ou menos como nós lemos no capítulo 18 de Lucas, versículos 11 e 12. O fariseu na igreja olhava para quem estava na igreja e viu lá num canto um publicano de joelhos. E ele começou a orar e dizer: graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, e nem como este publicano que está aqui do lado. Olhou pela janela, viu o outro que estava com problema, e ele estava cheio de si, de farisaísmo, recitando para Deus o que Deus já sabia e conhecendo a sua hipocrisia. Então é preciso que nós tenhamos cuidado em passar mais tempo olhando para nós próprios, ou isto é, para a Bíblia, e sair da janela de sempre estar olhando, contemplando defeitos de terceiros e com nossos próprios juízos pessoais, fazendo análise da vida da pessoa, ao contrário da Bíblia, que diz no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1, levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Mas alguém poderá dizer: mas se nós fizermos assim, só olhar para dentro e não olhar para fora de janela, nós vamos deixar que o pecado entre e se aloje. Não tenha cuidado com isso, porque Deus está velando ou zelando pela sua casa e está constituindo pastores, líderes para presidir sobre a igreja com esta intenção. E se houver qualquer coisa fora do rumo, então cabe aos pastores tomar certas providências. Fica aí a palavra que você pode escolher. Eu recomendo você passar mais tempo diante do espelho, olhando atentamente para a palavra de Deus. Amém. Por
do Guarujá. Pastor, eu me batizei em 1977 na Igreja Sinos de Belém, no mar, e depois me desviei. Em 2000, me batizei na Igreja Universal, no tanque batismal. Eu perdi a minha salvação? Queremos dizer ao nosso ouvinte Dias que nós não temos condições de poder dizer quanto à perda da salvação. É a nossa posição limitada de homens. Não vou julgar o irmão pelo exemplo que não devia praticar 2 vezes o batismo, mas não quer dizer isso que não haja possibilidade do irmão reparar a sua vida espiritual e dar uma continuidade bem regrada com a palavra de Deus. Para que isto aconteça, é preciso que o irmão tenha em mente o que está escrito no livro de Provérbios 28, versículo 13. O que confessa as suas transgressões e as abandona, alcança misericórdia, mas o que as encobre nunca prosperará. Se o irmão continuar nesse caminho de batiza-se e se desvia, batiza-se e se desvia, aí, meu irmão, aí o negócio está muito sério. E além disso, queremos dizer que não vemos necessidade dessa repetição de batismo. Sai daqui, vai para ali, batismo de novo. Por quê? Porque na Bíblia está escrito assim, Efésios capítulo 4, versículo 4 e 5. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Vou repetir, uma só esperança da vossa vocação. Hoje encontramos pessoas, grupos religiosos que falam de 2 vocações ou de 2 esperanças. Uma para a maioria viver na terra e outra para a maioria ir para o céu. Isso não é bíblico. Isso é de homem. Porque a minha Bíblia declara uma só esperança da vossa vocação. E da mesma forma que o povo de Israel foi vocacionado para entrar na cidade ou na terra de Canaã, nós hoje somos vocacionados com uma vocação celestial. Está no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Santos irmãos participantes da vocação celestial. Isso apoiados na própria palavra de Jesus, de João 14, versículos 1 a 3. Jesus falou da casa do Pai e diz que lá tem mais moradas do que se pode imaginar. Muitas moradas, ninguém fica de fora por causa de falta de lugar. Agora, prosseguindo, então diz o texto no versículo 5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Quando nos batizamos, de acordo com Mateus 28, 19, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos sendo batizados dentro de um batismo de fórmula bíblica apontada pelo próprio Jesus. E se vamos para um lado e para outro, cada qual arruma um tipo de batismo com fórmula diferente, a pessoa deve ter cuidado para não cair nesse erro. Então fica aqui a nossa resposta ao nosso irmão Dias. Tem oportunidade para você, busque a Deus, entre numa igreja séria que ensine a palavra de Deus e fique parado, constante nessa igreja para servir a Deus.
temos a segunda pergunta do Dias, do Guarujá. Pastor, os cientistas estão declarando que o fim do mundo acontecerá em 12/12/2012. O que o senhor tem a dizer? Em primeiro lugar, quero dizer ao nosso consulente Dias que pessoas ou grupos religiosos que especulam com a Bíblia, eles fazem cálculos chamados cronológicos para apontar uma data eventual a respeito de acontecimentos, por exemplo, com a vinda de Cristo, com a batalha do Armagedon, com o fim do mundo, como esse grupo agora é um grupo maia, que está apontando agora para este ano ainda, dia 12 de dezembro, para o fim do mundo diante de uma catástrofe. Está escrito em Atos capítulo 1, versículo 7, não vos compete saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Fica quietinho, você é limitado, como eu sou limitado, tenho que me restringir ao que está na Bíblia e não passar além do que está escrito, marcando Armagedon para 1914, Armagedon para 1915, Armagedon para 1925, Armagedon para 1941, Armagedon para 1975, Armagedon para 2000, e agora eu já tenho uma nova data, 2034. Meu prezado ouvinte, cuidado com esses grupos que abusam da sua inocência, da sua sinceridade, jogando você para cá e para lá. Cuidado com isso. À luz da Bíblia, nenhuma pessoa responsável marca datas para fim de mundo e outros acontecimentos escatológicos. Jesus disse 3 palavras: olhai, vigiai e orai. São as palavras que Jesus deixou para nós de advertência. Ana Marta, daqui de Santos. Por que devemos ler sempre a Bíblia? Queremos dizer que a recomendação para uma leitura contínua, frequente da Bíblia Sagrada se dá pela razão que está exposta em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Está lá dito: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Quer meio de orientação de conduta, de aproximação de Deus, de fazer a sua vontade do que a Bíblia Sagrada? Se deixarmos de lado a Bíblia, perdemos o rumo. Nossa bússola acabou. Então, minha irmã, está aqui a orientação, que a Bíblia seja um livro, como eu tenho citado aqui, como Dom Pedro II, quando pedia ao seu camareiro: me traz um livro. Ele perguntou: que livro? E o imperador declarou: só tem um livro, que é a Bíblia. Livro de cabeceira do nosso falecido imperador. É o que nós dizemos, só temos um livro, a Bíblia. E nós recebemos aqui uma carta do Daniel do Marapé, que diz assim: boa tarde, primeiro quero parabenizar pelo programa, que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, continue abençoando poderosamente a vida do Senhor Pastor Natanael. Sou cristão e quero me entregar a Deus de corpo e alma e espírito. Quero me entregar por completo. Nos dias de hoje, é possível se entregar por completo? Nós agradecemos ao nosso ouvinte Daniel, do Marapé,
as suas palavras de incentivo. Dizemos que toda a glória, se podemos assim dizer, seja tributada a Deus por estarmos aqui servindo a comunidade de santos, a Baixada Santista. Quando entramos para este programa, sabíamos da necessidade que há do povo evangélico de Santos de tomar conhecimentos que nós temos e que podemos distribuir com os nossos ouvintes. E é por isso que respondemos às nossas perguntas com pesquisa, não estamos leviando de citar coisas que não têm baseado em fatos, em textos bíblicos. Então, nós continuamos até quando Deus nos der margem para isso. Agora, quanto à sua posição, quero me entregar a Deus de corpo e alma e espírito, quero me entregar por completo, parabéns pela sua decisão. E nada melhor do que você ler o que eu vou citar agora. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. O apóstolo Paulo escreveu: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que bênção se nós pudéssemos viver dentro do que está aqui em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Sabe o que significa isso? Você lê tanto a Bíblia que a sua mente está treinada para poder aceitar os parâmetros da Bíblia, em confronto com posições, às vezes, de colegas que querem nos desviar, falar coisas impróprias, como se nos orientasse. Você está arvorado, firmado na Bíblia Sagrada. Qualquer coisa que eu possa ajudar para melhorar o seu conhecimento da Bíblia, nós temos aqui o telefone 3232-4337, é o telefone da Igreja Evangélica da Paz, para marcarmos o encontro ali e conversarmos a respeito da Bíblia. São Vicente. Pastor, gosto de ouvir a pregação da palavra e me sinto muito animado e motivado para ir à igreja. Mas com o passar do dia vou me sentindo desanimado e desisto de ir à igreja. O que acontece comigo? Em primeiro lugar, vamos responder com relação a esse seu desânimo de programar-se para ir à casa de Deus, e com o passar do tempo você desanima e em casa. Me perdoe.